Value trades, Forex, CFDs, and commodities. Fala pessoal, aqui quem fala é Eliel para mais uma Conexão Value Trade. Se você gostar, você deixe seu like, se você não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações dos próximos Conexões Value Trades. Enfim, o mês de agosto aí terminou e aconteceu muitas coisas. As moedas de economias emergentes sofreu bastante nesse mês de agosto, mas não se preocupa, porque o mês de setembro pode ser muito pior. Eu quero trazer um resumo tanto dessa semana e um pouco do mês de agosto. Eu quero falar um pouco sobre a guerra comercial, o Brexit e também aí que os economistas, analistas estão prevendo uma provável recessão mundial. Vamos falar um pouco a respeito, então esse Conexão Value Trades pode ser um pouquinho mais grande. Vamos começar o resumo então aí com o Brexit. O Brexit é um tema de grande importância e que na última semana ficou bem complicado o negócio. No Conexão Value Trades anterior eu falei sobre os problemas da fronteira da República da Irlanda e da Irlanda do Norte. A República da Irlanda é um país independente e ela é membro da União Europeia. Já a Irlanda do Norte ela é parte do Reino Unido. Então, num provável Brexit, a fronteira entre o Reino Unido e a União Europeia seria então a fronteira entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte. Então está tendo alguns problemas, o que eles chamam de backstop, e que o Boris Johnson pediu para que o Reino Unido saia de um acordo com a União Europeia se resolver esse problema da fronteira. Aí no decorrer do mês de agosto, a Angela Merkel falou que sim, poderia resolver, só que ela daria 30 dias para o Boris Johnson resolver tudo isso aí, para que venha a sair com acordo e não venha dar tantos problemas aí como o pessoal vem alertando. Só que na última semana, o Boris Johnson enviou para a rainha pedindo para ela fechar o parlamento. Só que a rainha é diferente ali, tem um negócio na Constituição que ela não tem como dizer não. Ela teria que automaticamente assinar e dizer sim para fechar o parlamento britânico. Dessa forma, vai fechar o parlamento britânico no dia 12 de setembro. Aí, de hoje, da data que eu estou gravando esse vídeo, até o dia 12 de setembro, os parlamentares, tantos da oposição e tantos os favoráveis ao Boris Johnson, eles têm aí para resolver essa questão do Brexit. Porque senão vai acontecer que quando eles voltar ao Reino Unido já tenha saído da União Europeia. A gente sabe que o Boris Johnson ele quer sair com um Brexit sem acordo. Só que tem meio que uma jogada dele ali por trás para cima da União Europeia. Essa jogada do parlamento, o que o pessoal anda dizendo aí nos jornais, seria uma jogada dele para mostrar para a União Europeia que ele tem poder de fazer as coisas. Mais ou menos por aí. Só que o que aconteceu foi no fim de semana agora, teve muitas manifestações aí no Reino Unido contra esse fechamento aí do parlamento. Pelo menos é os que os jornais dizem, né, que teve manifestação aí contra o fechamento do parlamento ali no dia 12 de setembro. Então, os próximos dias, se os últimos dias já foi complicado um pouco para a Libra, ela se recuperou, os próximos dias pode ser de grande volatilidade. Por quê? Então, os deputados ali, eles vão ter todos, esses parlamentares vão ter todos, do dia 1º aqui de setembro até o dia 12 de setembro, para tentar barar ali o Boris Johnson para fazer um Brexit com acordo e não sem acordo. O que pode sim movimentar a Libra, porque fica essa indecisão no ar do que vai acontecer, se vai sair no dia 31 de outubro com acordo, se vai sair sem acordo, porque as negociações elas foram canceladas, não estão negociando o Reino Unido e a União Europeia. E agora com o parlamento fechado, nos leva a crer então que chegou dia 31 de outubro, está saindo sem acordo. E muitas pessoas têm alertado dizendo que um Brexit sem acordo é prejudicial aí para o Reino Unido. Outros já dizem que não, então fica atento aí para os próximos dias. Se já foi complicado no mês de agosto, então espera que os próximos dias vão ser mais ainda. Vamos falar da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China agora. Hoje é domingo, 1º de setembro, entrou em vigor aí então as taxas dos Estados Unidos e da China, a sua contramedida que estava ali, que eles anunciaram no decorrer do mês, para o dia 1º de setembro.
A guerra comercial nesse mês ficou naquela, né? Vai chegar um acordo, não vai, volta negociações, depois começa com taxa, por aí vai, um trocando farpa entre o outro. E também teve aquela questão, né, de que a China foi ameaçada de que estava manipulando a sua própria moeda, mas depois ela pegou e taxou os Estados Unidos na semana seguinte e por aí foi. Mas as coisas parece que estão longe de ser resolvidas. Hoje no Twitter, o presidente Donald Trump disse que foi uma vitória para os Estados Unidos, né? Essa taxa que entrou hoje e mais outra que deve entrar no dia 15 de dezembro foi uma vitória para os Estados Unidos nessa guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Mas no decorrer da última semana ele criticou bastante aí pelo Twitter o presidente do Fed, dizendo que ele está atrapalhando a guerra comercial e que não está seguindo as suas ordens, né? Um pouco meio irônico, mas que não está seguindo as suas ordens, que ele não tem que aumentar a taxa de juros e nem deixar no mesmo patamar. O que deu para entender, não foi nessas palavras, né? Mas que sim tem que fazer um corte já no próximo mês aí da taxa de juros do Fed para não atrapalhar as negociações entre os Estados Unidos e a China, porque ele não quer um dólar forte, ele quer um dólar fraco. Então, isso meio que está atrapalhando as suas negociações, meio dizer está atrapalhando a sua guerra comercial ali, não as negociações, mas que está atrapalhando a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, né? O que deve botar um pouco mais de pressão ali sobre o presidente do Fed. Será que ele vai ceder e já nesse mês de setembro fazer mais um corte na taxa de juros? É uma pergunta que vem sendo feita há um bom tempo. Será que ele vai cortar agora já nesse mês ou ele não vai ouvir o que o presidente Donald Trump está falando e vai deixar no mesmo patamar ou vai aumentar novamente aí contrariando o presidente? Então, algo que a gente tem para acompanhar durante todo esse mês, que também pode mexer em muito mercado, que já causou muitas coisas no mês passado e também no decorrer da semana, porque, segundo Morgan Stanley, com essa guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, as moedas de economias emergentes que estão aí em pares com o dólar, elas vão desvalorizar 2% aí no próximo mês, segundo Morgan Stanley. Então, resta-nos ver se isso realmente vai acontecer, né? Desvalorizar mais 2%? Poxa, já desvalorizaram pra cacete as moedas de economias emergentes aí no último mês, mais 2%. Mas a grande pergunta que fica, né, que se vai acontecer uma recessão no mercado, uma recessão global, se realmente isso vai acontecer, é a grande pergunta que fica e é o que vem sendo falado nos últimos dias por parte da mídia, principalmente no mês de agosto. Esse assunto foi mais aí comentado, se vai haver uma recessão. Esse assunto, essa pergunta pode ser respondida com base no que vai acontecer nessa semana. Tem muitas coisas para ser divulgadas aí dos indicadores econômicos, principalmente por parte do PMI de vários países, então pode responder essa pergunta. É o que a gente vai ver agora, que se pode acontecer uma recessão, que é o que o pessoal tem comentado, se é um blefe ou se realmente isso vai acontecer. Então, como eu disse, é uma semana importante. A gente vai ter dados do PMI de vários países, da Alemanha, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos e outros países de economias emergentes. O PMI é de grande importância porque ele nos mostra como que está a fabricação. Qualquer valor abaixo do que está atualmente, né, não é bom. Qualquer valor abaixo do que está atualmente, não é bom, está em recessão. E qualquer valor acima quer dizer que está bom, pode melhorar, né? Então, qualquer valor abaixo do atual não é bom. Então, por isso que é de grande importância para a gente acompanhar o PMI desses países que vão ser divulgados aí no decorrer da semana para nos dizer como é que está a fabricação, como é que está o setor ali, para ter uma noção se realmente pode acontecer uma recessão. Um dado de grande importância também para essa semana que vai nos mostrar a respeito um pouco da economia dos Estados Unidos é o payroll na sexta-feira, que deve ter um acréscimo de 159 mil novos postos de trabalho. Mas antes, na quinta-feira, o presidente do Fed deve falar na Suíça, o que já vai nos dar uma noção de como pode ser a política monetária adotada pelo Fed
pro mês de setembro. Outras duas coisas de grande importância para acompanhar também essa semana é a decisão da taxa de juros do Banco da Austrália na terça-feira e a decisão da taxa de juros do Canadá, esse que é de grande importância, na quarta-feira. Por que é de grande importância? Há uma especulação que após as eleições federais em outubro no Canadá, deve então haver um corte na taxa de juros do Canadá, aí depois de outubro das eleições gerais. E também na sexta-feira a gente tem os dados de empregos do Canadá para fechar a semana. Então a gente vai acompanhar tudo isso e todo esse desenrolar da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China para ver como é que vai ser essa semana, porque as tarifas começaram nesse domingo, como é que vai ser o decorrer da semana, como é que vão reagir o mercado após o lançamento dessas tarifas por parte dos dois países. Para esta semana a gente vai acompanhar o par euro-dólar no diário. A gente já acompanhou ele há um bom tempo aqui no Conexão Valor Trades sobre essa cunha que aconteceu. Até chegou a romper, retraiu, continuou. E a gente falou que poderia acontecer uma onda 3 de Elliott. Só que à medida que as coisas foram acontecendo da guerra comercial, taxa de juros e outros fatores, acabou que valorizou bastante o dólar. Ele até chegou nesse fundo aqui, rompeu, retornou, deu aquele falso rompimento e agora ele voltou a romper e rompeu com força, chegou a um valor que há um bom tempo não estava aí no par euro-dólar, então em 1,09, há um bom tempo não chegava a essa região. E com todos os eventos que a gente mencionou anteriormente, então deve dar uma boa movimentada nesse par durante a semana. Então se você quer buscar algum movimento durante a semana, com um movimento mais forte, o par euro-dólar deve movimentar bastante, na minha opinião, com base em tudo que deve acontecer. Claro, essa é a minha opinião, pode acontecer e também não pode acontecer. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se você não é inscrito, se inscreva e até o próximo Conexão Valor Trade.